Olá pessoal, eu sou o Matheus e esse é o canal da Igloo. Eu acabei de chegar da entrevista de imprensa que teve de Superhero aqui no Rio de Janeiro e tem muita coisa pra gente falar sobre. Eu já postei um vídeo curtinho aqui no YouTube, no Reels, no TikTok, mas aqui vai ser um vídeo mais completo sobre isso. Eu tive a oportunidade de ir lá hoje e eu queria agradecer muito a Warner e ao Weber Shandwick por terem me convidado. Ontem vocês viram que eu vi 30 minutinhos do filme e hoje eu tive a oportunidade de ir lá ver os atores pessoalmente. Eles responderam várias perguntas. Foi muito legal ver pessoalmente a Millie Alcock, o diretor do filme, Craig, a roteirista Ana Nogueira e um dos chefões do DC Studios, o Peter Safran. Então nesse vídeo eu vou comentar as principais coisas que eles falaram, mas isso depois da intro. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e seguir o Igloo em todas as redes sociais. Como eu disse pra vocês no vídeo curto, eu anotei tudo num caderninho. A gente tava com o microfonezinho, né, que não entende inglês, pra receber a tradução simultânea. Então eles iam falando, eu já ia escutando a tradução, ia escrevendo. Então eu tô com tudo aqui pra falar no vídeo de hoje. A entrevista começou eles falando não sobre o filme, mas sobre a Copa do Mundo. Eles começaram falando que chegaram no Brasil no meio da Copa e como é importante a Copa pro Brasil. Eles falaram que assistiram o primeiro jogo, estavam num samba, estavam num barzinho e sentiram a cultura brasileira e que gostaram muito dela. E logo depois desse assunto começaram as perguntas sobre o filme. A primeira pergunta foi diretamente para Millie, que foi como ela se sentiu vestindo o traje pela primeira vez. Ela falou que a primeira vez, obviamente, não foi no filme da Supergirl, foi na participação especial que ela fez no filme do Superman, e comentou que foi um momento muito especial, onde os produtores começaram a chorar enquanto viu ela vestida. E também disse que existe uma grande responsabilidade e que é uma honra vestir esse traje. Depois disso, teve um momento muito legal envolvendo a roteirista Ana Nogueira, que ela, pra quem não sabe, é brasileira, só que não vive no Brasil. E perguntaram pra ela qual o tamanho de ter uma brasileira envolvida nesse projeto e envolvida na DC. E ela, arriscando um pouquinho o português, respondeu: é bem legal, né? E logo depois ela voltou a falar inglês. Ela falou que não é a única brasileira envolvida, que é muito legal fazer parte disso tudo, e ainda revelou um detalhe importante, que é uma homenagem à desenhista da HQ Mulher do Amanhã, que é uma brasileira, que é a Bilks Evely, que ela diz que tem uma referência ao nome da desenhista no filme. Pelo que eu entendi, é o nome de algum planeta. Depois disso, tivemos uma pergunta diretamente ao Peter Safran, que eu acho que foi uma das perguntas que eu mais me interessei nessa entrevista, que perguntaram pra ele por que tem um filme da Supergirl agora. O Safran respondeu que começou tudo pelo roteiro. A Ana Nogueira chegou com o roteiro, apresentou pra ele e pro James Gunn, eles leram e já gostaram desde o começo. Eles gostaram tanto do material que eles já decidiram seguir com o projeto. Isso se encaixa muito com o que o James Gunn falou lá no começo do DCU. Vocês lembram que ele falou que a gente gosta de contar boas histórias. Se vocês chegarem pra gente com um bom roteiro, a gente pode fazer o filme. Então foi basicamente isso que aconteceu. Eu já quero juntar logo outra pergunta que fizeram pra ele, que foi como eles escolheram a equipe. Tipo, decidiram a Ana Nogueira como roteirista porque ela entregou o roteiro. Mas por que decidiram tal diretor? Por que chamaram a Millie Alcock pra ser o Supergirl? E sobre isso ele revelou que a Millie já era a escolha deles desde o começo. Desde o começo que eles começaram a decidir sobre Supergirl, tipo, vamos introduzir a Supergirl no DCU, eles já queriam a Millie nesse papel, porque pra eles, ela era a pessoa que mais se encaixava. E pelo que eu vi ontem, dos 30 minutos, eu acho que eles estão completamente certo. Só que ele disse que ele e o James Gunn decidiram uma coisa muito importante. Eles querem pessoas que realmente gostem das coisas, gostem dos projetos que eles estão criando. Ele até utilizou uma palavra muito legal que é: a gente quer ter voluntários, pessoas que gostam de estar aqui, que querem fazer parte disso, que são apaixonadas pelos personagens e por suas histórias. E depois disso teve uma pergunta de qual é a importância do Superman na história, qual é a relação deles dois. E eles disseram que o Superman é bem importante, mas que o filme não é sobre a relação deles dois. A Supergirl tem a vida dela, tem as coisas dela, o Superman é importante na vida dela, só que a vida dela não se baseia ao Clark. E essa resposta que ela deu foi muito diferente de quando perguntaram qual a importância do Krypto pra Kara. Segundo ela, existe uma conexão muito forte entre os dois. O Krypto é como se fosse o mundo da Kara. Depois que a mãe dela morre, o Krypto representa o renascimento dela. E ele é muito mais do que só um animalzinho. Ele é como se representasse a vida da Kara. E logo depois desse momento muito fofo, perguntaram pra eles sobre o lobo do Jason Momoa. E nessa hora deu pra ver que todo mundo ficou empolgado. Todos os 4 responderam isso de uma forma muito positiva. O Peter Safran disse que o Jason Momoa já quer ser o lobo há 15 anos. E o quanto ele pede isso há muito tempo. Disseram que ele abraçou muito o personagem, até porque eu acho que o Jason Momoa já parece muito lobo na vida real. Claro, tirando a parte do assassinato
de ser um completo lunático, mas ele tem uma personalidade um pouco parecida. E disseram que tiveram muitas cenas improvisadas entre a Millie e ele, porque eles têm uma química muito boa no filme. A Millie até disse que é engraçado gravar com ele, porque ele é um gigante, ele é muito alto, e ela tem 1,60 de altura, pelo que ela disse. E que ele tá sempre muito animado e que ele topa tudo. E depois disso veio a notícia que deixou muita gente empolgada, que ano que vem a DC Studios está de volta pro Brasil. Ano que vem estreia Homem do Amanhã, que é a continuação do filme do Superman, e eles já confirmaram que estão de volta pro Brasil ano que vem. Eles não falaram quem que vem, mas muito provavelmente vem o David Corenswet, vem a Rachel Brosnahan, vem o James Gunn, não sei se o Nicholas Hoult também, mas eles não falaram se eles vêm pro Rio ou se vai ser pra outro estado. E pra encerrar a coletiva, eles responderam uma pergunta descontraída, que foi que superpoder eles teriam na vida real. O Peter Safran começou respondendo, falou que ele queria ter o poder da cara de beber e nunca ficar bêbado. Depois a Ana Nogueira respondeu dizendo que queria ter a super velocidade, e a Millie acompanhou ela, ainda dizendo que acha o poder de voar ultrapassado, que ela acha que se existisse na vida real a pessoa voaria, ficava se batendo coisa na cara, ia cortar o lábio por causa do vento, então ela também gostaria de ter super velocidade. E o diretor do filme, Craig, também disse que queria beber muito e não ficar bêbado. Deram até exemplos das caipirinhas brasileiras. No geral, a entrevista foi essa. Foi muito divertido fazer parte disso, ver eles pessoalmente, então eu queria agradecer mais uma vez ao Warner Brasil e ao Weber Shandwick pelo convite. Espero que de verdade o futuro proporcione muitos mais momentos como esse aqui pro Iglu. E é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e seguir o Iglu em todas as redes sociais. E é isso, gente. Tchau.